Olá, espero que tudo esteja bem contigo, rezando pela saúde dos irmãos e pelo fim da pandemia. Nós vimos no módulo anterior o que é o ecumenismo, né? Agora nós veremos nesse módulo o que é diálogo ecumênico e interreligioso. Para falarmos sobre o diálogo ecumênico e interreligioso, nós veremos um pouco sobre como se dá a relação dialógica do homem. Em primeiro lugar, o homem não é uma ilha. Ele foi criado para viver em sociedade. Podemos ilustrar isso aqui muito bem com aquele filme Náufrago, né, em que o personagem vivido por Tom Hanks faz com que a bola se torne ali alguém com quem ele possa dialogar. Mostra aí essa necessidade de abrir-se ao outro, a necessidade do outro com quem possa dialogar. A própria existência humana se dá em relação, na forma de relação, consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com o transcendente. Então são conceitos básicos a muitas disciplinas. Como vai falar sobre o homem como um ser relacional, sempre coloca em relação consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com o transcendente. Então seu destino não é a solidão, mas a vida. E a relação dialógica que ele estabelece com o outro é reflexo da relação dialógica divina entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos aí como modelo do diálogo, o diálogo estabelecido entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a abertura ao diálogo é algo intrínseco do ser humano, faz parte do ser humano dialogar, faz parte da sua essência. O ser humano só se realiza em comunhão com os outros. Dificilmente a pessoa vai se realizar fechada em si mesmo. Ele só se realiza quando se abre ao outro. Para ver a grandeza de si mesmo, ele tem que ver a grandeza do outro. Em sentido etimológico, nós temos que o diálogo vem do grego dia mais logen, que é a troca de palavras entre dois ou mais interlocutores. O sentido atual, o diálogo é a busca em cultivar o que de melhor temos em nós e o que de melhor se tem no outro, deixando de lado o egocentrismo individual e coletivo. Daí a oportunidade que você tem de se enriquecer dialogando com o outro, porque você reconhece que ele tem alguma coisa, algo ali a oferecer, assim como você também tem para oferecer a ele. O Papa João Paulo II vai dizer que o diálogo é a passagem obrigatória do caminho a percorrer para a autorrealização do homem, tanto do indivíduo como de cada comunidade humana. Conceito de diálogo. Diálogo é a expressão máxima das relações entre os homens, pois possibilita sua socialização ou humanização, pois é na compreensão do outro que se compreende a si mesmo. O homem se torna um eu na relação com o tu, vai dizer Martin Buber. Eu me reencontro no outro, e nesse reencontro, o próprio eu adquire equilíbrio à medida que estabelece o intercâmbio com os outros, no longo caminho que é a vida, vai dizer Emmanuel Levinas, que é um defensor da filosofia do rosto, em que ele diz que nós só nos encontramos no rosto do outro, porque é no rosto do outro que nós percebemos a grandeza de Deus. O que esperar do diálogo ecumênico? O que esperar do diálogo ecumênico? Permitam-me responder a essa pergunta com toda a confiança, dizendo que não se trata de um diálogo unilateral, de um diálogo no qual cada um se empenha em falar mais forte do que seus interlocutores, sem querer ouvir os outros. Mas não creio que corramos esse risco, pois a partir do momento que começam a dialogar, duas pessoas sabem já que entre elas há algo comum. Embora estejam separados, nem por isso deixam de ser irmãos. Concordam em reconhecer o domínio de Jesus Cristo sobre a igreja e sobre o mundo. Concordam que são ambos guiados pela preocupação com a glória de Deus. Não é esse um bom fundamento e um sólido ponto de partida? Vai dizer Roger Mel, que é um teólogo protestante e citado por Juan Bosch Navarro. Atitude de quem dialoga. Em primeiro lugar, deve-se ter a consciência que o diálogo não é um monólogo. Ou seja, é preciso saber escutar o outro. Não posso só eu ficar conversando o tempo todo. Eu tenho que dar espaço para que o outro entre na conversa. Para que o diálogo aconteça, é preciso ter abertura ao diálogo. A atitude dialógica, uma vontade real de dialogar. E o diálogo ecumênico, ele implica que, a partir do momento em que duas pessoas começam a dialogar, sabem que já entre elas há algo em comum. Ou seja, o diálogo surge sempre em torno de algo em comum.
embora sejam separados, nem por isso deixam de ser irmãos. Concordam em reconhecer o domínio de Jesus Cristo sobre a igreja e sobre o mundo. Concordam que são ambos guiados pela preocupação com a glória de Deus. O diálogo como atitude, ele acontece em relação consigo mesmo, ou seja, a pessoa ser e sentir o que se é. Se a pessoa não se conhece, se a pessoa não sabe nada de si, né, não se compreende, ou mesmo não se ama, como é que ela vai se lançar ao diálogo? Então, deve haver harmonia integrada na qual se reconhece o eu profundo e se percebe os próprios valores. Uma pessoa que tem uma autoestima em baixa, ela pouco tem a oferecer no diálogo. Em relação com o outro, né, implica essa abertura e respeito mútuo, considerando a identidade do outro na sua integridade, priorizando-se o que se tem em comum, deixando de lado os preconceitos tendentes a ver no outro uma ameaça à fé cristã. Então é você dialogar em torno das verdades eternas, daquelas verdades que estão ali no Evangelho, as quais são incontestáveis. Em relação recíproca, implica a exigência de reciprocidade, ou seja, um duplo movimento, que é o que o Papa João Paulo II vai dizer intercâmbio de dons. É um intercâmbio entre dois interlocutores, que se dá pelo esforço no sentido de eliminar palavras, juízos, ações que dificultam as relações. Então nada de você ir conversar com o irmão protestante e chamá-lo de protestante. Irmão na fé, né? O irmão separado, fere menos do que faz às vezes falar protestante. Protestante é um termo que hoje a gente utiliza como uma categoria de análise dentro da sociologia das religiões. Mas no momento do diálogo não é bom você chamar o outro de protestante. As três formas de diálogo. Nós temos aí o diálogo ecumênico, que é praticado entre as igrejas cristãs em nível intereclesial, ou seja, no âmbito do cristianismo. É o diálogo interreligioso, que é praticado entre as igrejas cristãs e as religiões não cristãs. Lembrando a vocês que esse diálogo ele é determinado ali pela Nostra Aetate, que é um documento do Concílio Vaticano II, e o diálogo com o mundo, ou seja, o diálogo com a cultura, que é praticado entre a Igreja Católica e os agnósticos, ateus, práticos e teóricos em nível cultural. Em termos de diálogo ecumênico, nós temos um documento do Vaticano II, que é o Decreto Unitatis Redintegratio. Em termos de diálogo interreligioso, nós temos o documento Nostra Aetate, que fala sobre o diálogo entre as religiões, e também Adigentes, que vai falar também sobre o diálogo entre as religiões. E o diálogo com o mundo, nós vamos ter o documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, que fala sobre a relação da igreja com o mundo, com a cultura. Então, essas três formas de diálogo no âmbito da Igreja Católica vai mostrar essa face dialógica, lembrando vocês que o Concílio Vaticano II se realizou, né, tendo como palavras-chave adornamento e diálogo. O que é o diálogo ecumênico? É o esforço conjunto desenvolvido por cristãos e por igrejas cristãs, ou seja, em nível subjetivo e em nível objetivo, ou seja, em nível individual e em nível institucional, no sentido de buscar pela via do diálogo a unidade na diversidade eclesial, superando a situação de divisão. Não é superando a divisão, mas a situação de divisão, ou seja, as consequências das divisões. Onde é que acontece? Em ambiente cristão, em nível intereclesial, ou seja, entre igrejas. A finalidade do diálogo é superar as divergências históricas e culturais em vista a alcançar aquela unidade desejada por Jesus Cristo em João 17, 21. Que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Esta é a finalidade do diálogo. O diálogo ecumênico ele ocorre em dois níveis, em nível teologal e em nível dos fiéis. Em nível teologal, nós temos aí, até fiz em forma da pirâmide aí para ilustrar para vocês, né, a hierarquia das verdades. Esse termo, hierarquia das verdades, foi estabelecido pelo Concílio Vaticano II, que vai apontar ali em torno de que você dialogar. Em nível teologal, você vai dialogar sobre as verdades secundárias derivadas. O que são verdades secundárias derivadas? Por que o termo derivadas e secundário? Porque são verdades estabelecidas pela igreja através de reflexão teológica, né,
que forma ali todo o corpo ali da igreja em torno dos sacramentos, dos dogmas e doutrinas. Entra nessas verdades secundárias derivadas os sacramentos da igreja, né? O primado de Pedro e os dogmas e doutrinas. O termo derivado porque vai derivar de uma verdade eterna que está ali no Novo Testamento. O sacramento do matrimônio, por exemplo, ele é derivado de quê? Ele é derivado ali das bodas de Caná. O termo derivado exatamente em função de que vai ter a sua fundamentação teológica ali no Novo Testamento. Em nível de fiéis estão as verdades eternas. Ou seja, um fiel comum, ele vai ter uma dificuldade extrema de falar sobre o dogma mariano, por exemplo. Mas um teólogo protestante não vai ter essa dificuldade, porque na teologia ele vai estudar sobre esses dogmas. Então, as verdades eternas é destinado aos fiéis, porque são verdades incontestáveis que estão ali na Bíblia, então não vai surgir vai surgir menos polêmica. Então, quais são as verdades eternas? Deus Trino, né? Nós vemos isso, inclusive no batismo de Jesus, há essa manifestação da Trindade. A encarnação do Verbo. Ninguém vai contestar que o Filho de Deus se encarnou no seio da humanidade. Então, o querigma, né, que são ali a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O valor das Sagradas Escrituras e também o batismo. Então, o batismo é o único sacramento ali que os protestantes, você pode dialogar numa boa com eles que não vai se contestar. Claro, evidente, eu estou falando aqui daqueles que se propõem a dialogar. Porque se você for dialogar com alguém que é da Universal do Reino de Deus, ele saiu da Igreja Católica, muitos deles saíram da Igreja Católica e foram batizados de novo lá. Mas na Universal do Reino de Deus, o batismo não significa uma pertença religiosa a Jesus Cristo, mas significa ali uma pertença à Igreja do Edir Macedo e um ingresso na sua conta bancária. Então, no momento do batismo é dado o número da conta bancária para o fiel. Ou seja, significa não uma pertença religiosa a Jesus Cristo, uma pertença à Universal do Reino de Deus. Então, por isso eles batizam de novo. Mas as igrejas do protestantismo tradicional não batizam novamente. Então, em relação à hierarquia das verdades, as verdades eternas estão no topo da pirâmide, são verdades incontestáveis, presentes ali no Novo Testamento, não é fruto de polêmica, de contestação, são mais destinadas ao diálogo entre os fiéis. Já entre os diálogos, no diálogo entre teólogos, vão estar as verdades derivadas. Os princípios essenciais do diálogo ecumênico. Em primeiro lugar, não se impõe pela força. Ao contrário da polêmica, né, o diálogo é compreensão, e a compreensão mútua. Deve acontecer espontaneamente, sem ser forçado. Há uma liberdade radical que deve ser respeitada, né, que deve haver a vontade real de dialogar. Ou seja, você não pode, em hipótese alguma, conduzir a pessoa ao diálogo contra a sua força. A igualdade entre interlocutores. Mesmo que você tenha um conhecimento, que seja um doutor, pós-doutor, seja o que for, não pode, no momento do diálogo, você deixar passar qualquer sentido de superioridade. Mesmo que você tenha esse sentimento que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, no momento do diálogo você não pode deixar isso transparecer. Então, tem que haver essa igualdade entre interlocutores, ou seja, tem que se dar no mesmo nível. Por isso o símbolo da mesa redonda, porque a mesa redonda todo mundo está olhando para todo mundo ali no mesmo nível, né? E de igual modo para todo mundo. O mesmo ângulo ali de visão para todo mundo. Então a mesa redonda é o melhor símbolo do diálogo ecumênico. E ter a plena convicção de que o universo espiritual do outro pode enriquecer-nos, né? O diálogo pressupõe que o outro pode complementar e enriquecer a minha própria tradição eclesial. Colocar-se como depositário da verdade inviabiliza o diálogo. Jesus Cristo outorgou à Igreja Católica o depósito da fé. Com certeza. Nós sabemos disso e um católico não pode se esquecer disso no momento do diálogo. Mas ele não pode se referir, olha, nós estamos com a verdade, vocês não. Nós estamos comendo o miolo do bolo, o recheio do bolo, e vocês só estão comendo o glacê. Não, isso é desfazer do outro. Não pode a gente estabelecer o diálogo sobre essas bases.
né, depreciando o outro, diminuindo o outro na sua confessionalidade. A salvação, né, é outro princípio que se deve observar, ou seja, ela está também em outros mundos espirituais, para além do próprio catolicismo e até mesmo para além do próprio cristianismo. Então, um princípio que leva ao diálogo interconfessional é de que a salvação ela é oferecida a todos. A comunhão na diversidade. Há um entendimento de que a unidade desejada por Cristo se dá na diversidade, ou seja, nenhum tem a pretensão de fazer com que o outro se converta à minha própria confessionalidade. Unidade na diversidade não é unicionismo. Unicionismo é fazer com que tudo se torne uma coisa só. Aqui se busca a unidade na diversidade de várias confessionalidades, ou seja, uma unidade entre católico, luterano, presbiteriano, metodista, batista, sem que cada um abra mão da sua própria identidade. E também é um princípio essencial do diálogo a exclusão de qualquer forma de proselitismo e de falso iranismo. São duas formas sutis que concorrem e esvaziam de sentido a tarefa ecumênica. O proselitismo, vocês sabem o que é proselitismo. É a propaganda religiosa. Muitos católicos vão para o lado do neopentecostalismo graças a essa propaganda religiosa, ao proselitismo, que é aquela empreitada que o fiel ali na Universal do Reino de Deus é treinado, desde que ele entra lá, a meter o pau na Igreja Católica, a falar mal dos santos, a falar mal de Nossa Senhora e tudo, e convencer os católicos que a verdade salvífica está lá na Universal do Reino de Deus. E por isso muitos católicos que têm aí uma catequese mal dada, né, uma catequese ruim, ou seja, que não foi iniciado adequadamente na fé cristã, é convencido facilmente por esse proselitismo. E o falso irenismo é você se empenhar para estabelecer a paz. Falso irenismo é você abrir mão daquilo que você acredita para estabelecer a paz. Ou seja, isso é colocado em termos de diálogo ecumênico. Esse termo falso irenismo foi criado pelo Concílio Vaticano II. Significa em quê? Que no momento que eu estou dialogando, o irmão evangélico fala assim: olha, vocês são idólatras, porque vocês adoram Nossa Senhora. Aí você, para poder dar continuidade ao diálogo, para ele não correr do diálogo, não ofendê-lo, você vai e diz assim: é verdade, eu não sou assim, mas a grande parte dos católicos adoram Nossa Senhora. Quer dizer, você está abrindo mão de uma verdade dentro da Igreja Católica. O devoto a Nossa Senhora não adora. Ele presta a devoção a Nossa Senhora, mas não adora a Nossa Senhora. Porque a adoração ela é devida a Jesus Cristo. Então adorará a um só Deus. Então Nossa Senhora não é adorada, ela é venerada. Então, ao você dar corda para o outro para poder continuar o diálogo, ou seja, manter a fina força do diálogo abrindo mão da sua própria identidade, isso significa falso irenismo. Nada mais contrário ao diálogo do que isso. A consciência ecumênica, que é necessária para o diálogo ecumênico, ela se dá pela formação na vida cotidiana e pelo estudo específico. Na vida cotidiana, na relação que se estabelece entre cristãos de diversas igrejas, em eventos ecumênicos, por exemplo. E em eventos ecumênicos. Sempre um católico está se encontrando ali com um protestante, Isso é na vida cotidiana. E eu tenho tido muita experiência, no campo da esperança, por exemplo, quando eu vou fazer a celebração de Ezequias ali, eu sempre entro nas capelas e digo: olha, eu sou diácono da Igreja Católica e estou aqui para assistir as famílias católicas. Não, muito obrigado, eu sou evangélico e tudo, mas eu chego em toda a capela. Eu sou evangélico e aqui daqui a pouco o pastor vem aqui, muito obrigado. E numa dessas aí, uma pastora evangélica, de uma igreja evangélica: olha, eu não sabia, a Igreja Católica tem diáconos. Olha bem para vocês verem. E começou a conversar comigo. Olha, mas que grandeza, esse trabalho que vocês prestam e tudo, sair aí, fazendo essas celebrações, atendendo as famílias nesse momento difícil, tudo. A mulher ficou um tempão conversando comigo. Então, na vida cotidiana acontece dessa forma. E a gente se forma através desses diálogos assim. Aquela mulher, com certeza,
ela é uma pessoa que ela não mete o pau no catolicismo, não fala mal da Igreja Católica. E o estudo específico que se dá no curso de teologia, que é o que vocês estão tendo aqui. E também na ciência da religião a gente estuda sobre o diálogo. A consciência ecumênica também ela se dá como renovação da igreja e também em nível da pessoa, né? Então, da igreja, enquanto instituição humana e terrena, a igreja necessita perpetuamente renovar-se. Então, como ter uma consciência contrária ao ecumenismo em tempos em que há um pluralismo eclesial muito grande, as igrejas cristãs estão aí se multiplicando e tudo? Não dá para você assumir uma posição exclusivista nesse pluralismo religioso, inclusive porque, não só porque a igreja já tem um documento que fala sobre a liberdade religiosa, como a própria Constituição reza, né, sobre a liberdade religiosa. Fala e defende sobre o direito à liberdade religiosa. Então, a igreja tem que tornar-se dialógica num contexto de pluralismo eclesial. E as mudanças se dão no âmbito da reflexão teológica, da espiritualidade, principalmente sobre a questão da conversão do coração e santidade de vida, e instituição de ação evangelizadora. Sim, a nova evangelização requer também uma consciência ecumênica, porque no momento que eu for evangelizar, eu tenho que levar em conta que eu não posso querer converter a pessoa à minha igreja. Eu tenho que converter a pessoa a Jesus Cristo. Converter a pessoa aos valores cristãos. E a renovação da própria pessoa numa dimensão espiritual pela conversão do coração, né, que é a conversão e renovação da mente, abnegação de si mesmo, e liberma efusão da caridade. Para dialogar você precisa de ter caridade, tem que abrir mão daqueles construtos socioculturais que são as barreiras que impedem você de dialogar. E santidade de vida, que é através das orações particulares e públicas, que constitui a alma do movimento ecumênico, que é o que nós vimos anteriormente, ecumenismo espiritual, que se dá em nível também da pessoa, da renovação da pessoa. A cooperação ecumênica, que é um ponto assim principal do encontro para o diálogo. Em primeiro lugar, um chamado aos cristãos de testemunhar publicamente a fé, por um esforço comum e em estima mútua. Eu não posso testemunhar a minha fé falando mal dos meus irmãos evangélicos. Ora, se eles acreditam no mesmo Cristo que eu acredito, se eles defendem que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, por que eu vou, né, dar um contra-testemunho cristão falando mal dos outros irmãos? Então, o objetivo é a cooperação ecumênica no campo social. Nós temos tantos irmãos passando dificuldade, tantos irmãos passando fome. Aí a Igreja Católica vai se reunir com a Igreja Evangélica para ajudar a fazer uma pastoral da sopa conjunta e comum e tudo, e distribuir e matar a fome daquelas pessoas que estão necessitadas. A coisa que acontece aqui na Samambaia, lá no final da Samambaia, um lugar muito pobre. A igreja, a paróquia São Pedro, eu não sei se agora ainda continua, mas quando eu estava lá fazia isso, tinha a pastoral da sopa. Mas no mesmo lugar em que entregava a sopa, que a igreja São Pedro entregava a sopa, estavam ali também os espíritas entregando sopa para o povo, e estavam também pessoas da igreja evangélica levando sopa. Ora, essa cooperação ecumênica poderia se dar no sentido dos católicos se unirem ali, os espíritas e os protestantes, para entregar a sopa todo mundo junto. Isso é que seria algo assim, com essa cooperação, né, ecumênica e interreligiosa no campo social. O dever cristão de construir um mundo de paz, justiça e fraternidade. Esse é um dever tanto de católico quanto de protestantes. A superação de problemas que assolam a humanidade, como a fome, pobreza, violência, situações de calamidade. Tudo isso aqui pode ser superado em conjunto entre católicos e evangélicos. E a colaboração mútua de cristãos e de igrejas de se conhecerem melhor e passarem a se estimarem mutuamente. Isso vai ampliar os caminhos que levam à unidade na diversidade cristã. As dimensões do diálogo. Nós temos a dimensão horizontal, que se dá no encontro, na vida cotidiana, na troca de pontos de vista ou de dons entre pessoas, e se dá na dimensão vertical, que é orientada para Jesus Cristo, Redentor do mundo e Senhor da história.
né, a nossa reconciliação. Então nós dialogamos com os irmãos em vista a uma unidade em Cristo, em vista a atender o desejo expresso por Jesus Cristo na sua oração sacerdotal ao Pai pela unidade dos cristãos. Em João 17:21, repito, é que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, para que o mundo creia, ou seja, para testemunhar ao mundo a unidade. Os protagonistas do diálogo. Segundo o Oscar Cullmann, 3 são os princípios para se definir quem participa do diálogo. As igrejas que não abandonaram a base comum, embora tenham grandes diferenças, né, em relação à questão das verdades derivadas, como nós vimos ali na hierarquia das verdades. Que igrejas são essas? A igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista, a igreja luterana, a igreja ortodoxa, né, a igreja católica romana, a igreja anglicana. As igrejas que desenvolveram grandes deformações, que repudiaram a base comum, a verdade principal, que são reconhecidas como fracas na fé, que são objeto de tolerância. Que igrejas são essas? As igrejas adventistas do sétimo dia, Exército da Salvação, Testemunha de Jeová, né? Essas igrejas aí. A tolerância, no caso aqui, são objeto de tolerância, mas no caso aqui se refere aos fracos na fé. São aqueles que têm uma forma muito precária de interpretar a fé cristã, mas não os falsos irmãos. Quem são esses falsos irmãos aqui? Né? É o Edir Macedo, é o R.E. Soares, é o Valdemiro Santiago, é o Silas Malafaia. Esses caras que instrumentalizam a palavra de Deus, instrumentalizam o Deus e o Evangelho, transforma Deus na panaceia para todos os males, para vender, para comercializar o milagre, enganando as pessoas. Esses são os irmãos na fé. Esses devem ser combatidos. Não podemos tolerar esses aí. É preciso profeticamente combatê-los, né? E os interlocutores, então, dos diálogos são as igrejas de tradição ortodoxas, né? Ali a igreja do Oriente e a igreja ortodoxa, as igrejas de comunhão anglicana, as igrejas do protestantismo histórico e a igreja católica romana. Ah, diácono, por que o professor, né? Por que as igrejas Assembleia de Deus não entra aí? A congregação cristã não entra aí? A Universal do Reino de Deus não entra aí? Porque há uma dificuldade muito grande deles dialogar, porque eles fazem proselitismo, né? E as igrejas neopentecostais satanizam a religião do outro. Exatamente porque para eles é importante a pertença à igreja e não a Cristo, é que eles vão meter o pau na igreja católica, vão falar mal da igreja católica, inclusive das igrejas do protestantismo histórico. Então, como ali funciona como uma empresa de salvação, ou seja, onde se vende, se comercializa o milagre, eles não estão dispostos a dialogar. A igreja Assembleia de Deus já acena para o diálogo ecumênico. Já há um movimento ali na igreja Assembleia de Deus, inclusive eu tenho uma pessoa conhecida, né, que é pastor em Imperatriz no Maranhão, que ele é muito aberto ao diálogo ecumênico. Então, os tipos de diálogo ecumênico. Ele se estabelece entre duas comunidades, e nesse caso ele é bilateral, mais de duas comunidades, ou seja, 3 ou mais comunidades, multilateral. O diálogo de conversão, que é o diálogo de todos os fiéis católicos com Jesus Cristo, que é um exame de consciência que a pessoa faz no reconhecimento dos erros e culpas do passado, em vistas a estabelecer o diálogo. E diálogos como intercâmbios de dons. Ou seja, esse diálogo como intercâmbios, que é conhecido não oficiais, nós temos o exemplo dele, o grupo de Dombes, que são membros da Igreja Católica e protestantes que ocupam posições de responsabilidade em suas igrejas e que participam por interesse de promover a unidade dos cristãos. Então é interessante esse grupo de Dombes, que é um grupo autônomo, né? E ele é formado por teólogos da Igreja Católica e também das igrejas protestantes, em vista a trocar as experiências que tem ali de conhecimento dogmático e doutrinário. Então, os impedimentos ao diálogo. O proselitismo, mais uma vez aí, né, que vem de prosélitos, né, que é o intento, zelo, diligência, empenho, ativista de converter uma ou várias pessoas. Vem ali de batismo dos prosélitos, ou seja, o judaísmo fazia propaganda do monoteísmo para as outras religiões circunvizinhas a Israel, e quando aquelas pessoas ali resolviam se converter
ao judaísmo, eles passavam por um rito de purificação nas águas, né, e que é conhecido como batismo de prosélito. Dali vem o termo proselitismo. Nós temos aí como impedimento ao diálogo o falso irenismo, que é a expressão consagrada pelo Concílio Vaticano II, já disse para vocês, que implica na decidida vontade dos cristãos em pagar para conseguir concórdia e paz a qualquer custo, né? Ou seja, subestimando a própria verdade e identidade confessional em prol de manter a unidade com o outro. A intolerância, que é a negação da alteridade, ou seja, a negação do outro, nada mais contrário, porque aos princípios do cristianismo, porque Jesus Cristo, ele congregou em si duas coisas, alteridade e altruísmo. Alteridade é sempre considerar a pessoa do outro, e altruísmo ser capaz de morrer pela pessoa do outro. Então, isso é contrário, a intolerância é contrária ao diálogo. Que mostra que a pessoa vai defender, que é a única detentora da verdade absoluta. E o fundamentalismo, que é o retorno às origens, aos antigos valores inalienáveis. A igreja já mudou, mas aquela pessoa não muda. O católico está parado antes do Concílio Vaticano II. É um fundamentalista, por excelência, que se perdem com o declínio da igreja, principal criadora de valores. Então há uma tendência de tomar as escrituras em sentido literal, ao pé da letra. Então, no diálogo, por fim, deve haver uma fidelidade. Em primeiro lugar, a fidelidade cristã. E em segundo lugar, a fidelidade confessional. Em relação à fidelidade cristã, a manifestação visível da unidade cristã é dimensão essencial da comunidade de Jesus. Então, a divisão contraria essa convicção presente nas primitivas confissões de fé. Ou seja, todos eram unidos ali, tinham tudo em comum, repartiam seus bens com alegria, né? E aí, a identidade confessional, também que não se deve abrir mão dela. Desejo que se traduz no desejo expresso de salvaguardar o patrimônio recebido. A fidelidade à tradição da própria confissão religiosa, da qual nasceu, da qual foi batizado, na qual foi batizado, na qual se converteu. A vontade de manter e conservar a própria identidade confessional. Então, estabelecemos o diálogo devido àquela exigência da nossa religião, né? Principalmente do desejo expresso por Jesus da unidade dos cristãos. Mas não posso abrir mão da minha identidade confessional. E aí, isso implica um duplo dilema. De um lado, a necessidade da fidelidade à vontade de Cristo, de que a igreja seja una. Nunca confundindo unidade com unicionismo. Unidade é você ter harmonia entre diversas formas de pensar. Unicionismo é fazer com que as diversas formas de pensar se tornem a minha única forma de pensar. Então, que deseja que a igreja seja una diante do pluralismo eclesial. Do outro está a fidelidade à própria confissão religiosa, na qual se salvaguardou e recebeu o ser cristão. De um lado, a identidade cristã, de outro, a identidade confessional. Qual a solução para isso? Manter os dois polos de tensão dialética e na busca da unidade cristã transcendente à condição atual das divisões, mantendo a fidelidade confessional. Enfim, unidade na diversidade. Até a próxima. Que vocês tenham uma santa e abençoada semana.